Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Venha, Senhor, nos purificar, nos tornar mais alvo que a neve, porque o teu sangue nos torna, Senhor. Glórias, glórias a Deus por mais este dia que Ele fez para nós, porque o Senhor disse que cada dia Ele está conosco, a cada momento. Ele não diz que está conosco só quando eu me comporto bem, só quando eu faço boas ações, só quando eu estou feliz. Ele diz que está conosco todos os dias da nossa vida. E eu me aproprio desta verdade, eu tomo posse, independente do meu estado de humor, da minha situação, da minha obediência ou não, eu reconheço a minha fragilidade, reconheço que sou falha, sou pecadora, mas mesmo assim, o Senhor escolheu estar comigo, estar com você, todos os dias da nossa vida. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal de leitura da Palavra de Deus, aonde eu chamo corações ensináveis. Se você está aqui, é porque você tem um coração aberto para as obras de Deus. Que o Senhor te recompense e te encha de vida a cada dia. Quero começar te convidando a consagrar este momento precioso que nós tiramos aqui para meditar a respeito da palavra de Deus. Querido Deus, eu te peço, Pai, vem sobre cada um de nós, encha a nossa casa com a tua presença, com a tua luz, com o teu poder, acampe os teus anjos sobre o nosso lado, dai ordem a eles para trabalhar em nosso favor, porque assim diz a tua palavra, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar. Por isso nós estamos aqui, Senhor, consagrando a nossa vida, a nossa família, a nossa parentela, tudo que o Senhor tem nos dado, para que o Senhor venha nos blindar, nos colocar no círculo que nos protege de tudo aquilo que não provém de ti, que toda resistência, que toda seta, toda alma forjada lançada contra os teus filhos não prevaleçam, caiam por terra em nome de Jesus. Aleluia! E aqui, queridos, eu estou para ler hoje o capítulo 10 do livro de São João. Lembrando que na leitura anterior nós aprendemos sobre aquela situação que foi o sexto sinal, onde o Senhor Jesus curou aquele cego de nascença. E nós aprendemos que João estava nos ensinando que aquele cego de nascença simbolizava o povo que nunca tomou consciência da sua própria condição de oprimido, né? Então, por isso, não chegou a ver a verdadeira condição humana. Se você não ouviu, eu convido que você ouça as leituras anteriores e vai acompanhando, né, que todos os dias o meu objetivo, e com a graça de Deus isso será possível, é subir aqui um capítulo da leitura, e nós estamos começando com o livro de João e vamos seguir depois para os outros livros conforme o direcionamento e a vontade de Deus. Então hoje eu te convido a ouvir o capítulo 10 do livro de São João, onde vai estar nos dizendo que o povo conhece a voz de Jesus. Aleluia! E diz assim no versículo 1: Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele.
e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Uau! Depois a gente comenta, amém? Versículo 7. Jesus é o único caminho. Jesus continuou dizendo: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por as suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia! O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retorná-la de novo. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Oh, aleluia! Essas palavras causaram de novo divisão entre as autoridades dos judeus. Muitos diziam: ele tem um demônio, está louco. Por que vocês o escutam? Outros diziam: essas palavras não são de um possesso, porque um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Versículo 22. As credenciais de Jesus são as suas obras. Em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação.
Era inverno. Jesus passeava pelo templo, andando no pórtico de Salomão. Então as autoridades dos judeus o rodearam e disseram: Até quando nos irás deixar em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês, porém, não querem acreditar, porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. O Pai, que tudo entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do Pai. O Pai e eu somos um. O Pai e eu somos um. As autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar Jesus. Então Jesus disse: Por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês me querem apedrejar? As autoridades dos judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa de boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Jesus disse: Por acaso não é na lei de vocês que está escrito: Eu disse, vocês são deuses? Ninguém pode anular a Escritura. Ora, a lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo, porque vocês me acusam de blasfêmia, se eu digo que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos em minhas obras. Assim vocês conhecerão de uma vez por todas que o Pai está presente em mim e eu no Pai. Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Versículo 40. O testemunho é eficaz. Jesus atravessou de novo o Rio Jordão e foi para o lugar onde antes João ficava batizando, e aí ficou. Muitos foram ao seu encontro e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E aí muitos acreditaram em Jesus. Amém? Eu acabo de concluir, então, para nossa edificação, a leitura do capítulo 10. Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê clareza, nos dê entendimento nesses versículos que eu acabo de ler. Amém? Aqui, João, ele está dizendo
né, a respeito do povo que conhece a voz de Deus. E ele faz aqui essa comparação, né, do versículo 1 ao 6, João está nos ensinando que nesta comparação, o curral que foi mencionado na leitura representa a instituição que explora e que domina o povo. Essa instituição que explora e domina o povo, ele usa para fazer essa comparação e chama de curral, né? Curral que representa essa instituição que explora e domina o povo. Ele ainda diz que os ladrões e assaltantes são os dirigentes. Jesus vem, então, mostra que sua mensagem é incompatível com qualquer instituição opressora e que sua missão e a missão de todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que veio em carne e sangue. João está nos ensinando aqui que Jesus mostra que a sua mensagem é incompatível com qualquer instituição opressora e que a sua missão, a missão de Jesus, foi e é e continua sendo conduzir para fora da influência dela os que nele acreditam, a fim de formar uma comunidade que possa ter vida plena, possa ter liberdade. Então, João, ele nos leva a refletir sobre esses versículos, fazendo essa comparação, né, que o curral representa a instituição que explora e domina o povo, os ladrões e assaltantes são os dirigentes. Jesus mostra que a sua mensagem é incompatível com qualquer instituição opressora e que a sua missão é conduzir para fora da influência dela os que nele acreditam, a fim de formar uma comunidade que possa ter vida plena e liberdade. Podemos meditar aqui também, aqui do versículo 7 ao 21, do capítulo 10 do livro de São João, quando João ele diz aqui que Jesus é o único caminho. Por que João diz que Jesus é o único caminho? Porque o único meio de libertar-se de opressores ou de uma instituição opressora é comprometer-se com Jesus. Pois ele é a única alternativa. Ele mesmo disse aqui com a própria boca que ele é a porta. Jesus é o modelo de pastor. Ele não busca os seus próprios interesses, mas ao contrário, ele dá a sua própria vida a todos aqueles que aceitam a sua proposta. Amém? Jesus provoca então divisão. Para uns, suas palavras são loucura. Para outros, sua ação é sinal de libertação. Então, o Senhor, ele é ousado, é corajoso. O Senhor Jesus, ele sabe para que ele veio, para fazer algo que foi da vontade de Deus. Por isso, ele não se calava, ele não tinha medo, embora ele veio em carne, como homem, em sangue, ele não se intimidava com as instituições, com aquele poder dos homens. O Senhor Jesus, ele veio e cumpriu o chamado dele. Então, por isso que João, ele usa aqui essa expressão que Jesus é o único caminho, porque o único meio de libertação é através de Jesus. O único meio de libertar-se de opressores ou de uma instituição opressora é comprometer-se com Jesus.
pois Ele é a única alternativa, Ele é a porta que nos leva ao Pai. Jesus é o modelo de pastor, ele não busca os seus próprios interesses, mas ao contrário, ele dá a sua própria vida a todos aqueles que aceitam a sua proposta. Jesus, então, ele provoca divisão, que para alguns as suas palavras eram consideradas loucas, para outros a ação que Jesus fazia era um sinal de libertação. Amém? E para finalizar, deixa eu ver se é para finalizar, não, ainda do versículo 22 ao 39, nós lemos que do 22 ao 29, perdão, cadê aqui? Quando ele diz, né, Jesus, ele define a condição de Messias. Eu estou tentando achar aqui o versículo 29 e eu não estou encontrando. Cadê Jesus? As credenciais de Jesus são as suas obras. Isso. Então, o que João está nos ensinando sobre essas credenciais de Jesus? E quer dizer que essas credenciais de Jesus são as suas obras. Porque Jesus, ele define sua condição de Messias. Jesus é o Messias. Então, ele define a sua missão de Messias apresentando-se como o Filho de Deus. Ele disse que ele era o Filho de Deus, que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Então, aqui ele define a sua condição de Messias, apresentando-se como o Filho de Deus. As provas do seu messianismo não são teorias jurídicas, né? Mas são fatos concretos. Por que são fatos concretos? Porque as suas ações comprovam que é Deus quem age nele. Tudo que o Senhor Jesus estava fazendo era porque o Pai, Deus, estava agindo nele. E para finalizar, nós lemos também do versículo 40 a respeito que João chama de o testemunho é eficaz. O que João está nos chamando a atenção para meditar? Que o testemunho é eficaz. Porque o testemunho revela Jesus aos homens. Esse testemunho revela o nosso Senhor para todos os homens, levando-os a compreender que Jesus realiza o projeto de Deus. Amém? Então, meus queridos, é aqui a leitura e a meditação, e se você entende, né, e se o Espírito Santo de Deus queima no seu coração, te dá revelação de uma maneira diferente, sim, porque o Espírito Santo, ele age da maneira extraordinária, ele revela coisas para uns, para outros diferentes. Então, fica à vontade se você quiser escrever algo do seu sentimento que o Espírito Santo colocou no seu coração. Aqui é bom a gente aprender, por isso que eu procuro ler fielmente, exatamente como está na Escritura, sem dar a minha opinião, porque o meu desejo é que o Espírito Santo nos ensine da maneira exata como Deus quer que nós aprendamos a respeito da Escritura Santa do Senhor. Mas se o Espírito Santo te conduzir, faça seu comentário, interaja e vai ser para a glória de Deus. Aqui o objetivo é que Deus cresça, que esta palavra lida, ela alcance os 4 cantos do mundo e que vidas venham ser edificadas, olhos
espirituais sejam abertos, ouvidos sejam aguçados para ouvir, aprender, crescer no Evangelho da Escritura Santa de Deus. Meu amado e soberano Deus, aqui eu quero mais uma vez, Pai, te agradecer pelo dom da vida, pela tua presença na minha vida, pelas maravilhas que o Senhor faz por mim, pela minha família, todos os dias, e por abençoar. Aqui, Senhor, eu quero interceder em favor desta vida que está me ouvindo neste exato momento. Talvez, meu Deus, ela esteja com o coração apertado, esteja atolada em preocupações, ansiedades. E a ansiedade, as preocupações, muitas vezes, Pai, vem nos impedir de ouvir a tua voz suave, a tua voz que acalenta, a tua voz que nos transmite tanto amor. Pai, no mundo espiritual, que toda ansiedade, medo, angústia, desesperança, abandone esta vida agora, que ela seja livre, livre para te adorar, que ela possa ser um instrumento, um canal de bênção que proclame o teu nome, Senhor. Liberta, Pai, cura, salva aqueles que estão precisando, porque o Senhor veio para todos estes que estão cansados e oprimidos, porque a tua palavra que é fiel diz que o Senhor os aliviará. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento tão precioso, pelo qual eu consagro e entrego em tuas mãos. Continue nos enchendo de alegria, alegria do tipo de Deus, e nos enchendo da vida do Senhor, porque estamos aqui, Senhor, comendo do pão vivo que desceu do céu para alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Queremos beber dessa fonte de água que jorra, desta fonte de água que quando bebemos nós nunca mais sentiremos sede, porque o Senhor se encarrega de nos saciar a cada instante. Graças eu te dou, Senhor, por tudo que é e por tudo que faz. Em tuas mãos eu entrego a minha vida e a vida deste que me ouve neste exato momento. Muito obrigada. Assim eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém.